Eles juntaram dinheiro durante 15 anos para pagar a faculdade da filha. E o pai perdeu tudo, em 15 dias, apostando em jogos que ele nem sabia o nome dos times. Mas isso não foi o pior, e você vai entender o porquê. Comenta aqui de onde você está assistindo esse vídeo e se conhece alguém que já passou por algo parecido. Suelen e Flávio se conheceram ainda no ensino médio em uma escola pública da periferia de Campinas. Tinha aquela coisa de amigo que virou namoro. Aos 15 anos começaram a trocar mensagens no Orkut e logo estavam de mãos dadas no intervalo da escola. Eles cresceram juntos. Suelen era a mais focada, sonhava em ser professora desde os 10 anos. Já Flávio era aquele cara tranquilo, que parecia mais preocupado com o momento do que com o futuro. Mesmo assim, Suelen acreditava nele. Quando ela engravidou aos 22, os dois resolveram casar. Nada de festa, só um cartório simples, uns salgadinhos na casa da mãe dela e um parabéns cantado no improviso. Mas o amor era de verdade. A filha deles nasceu linda, cheia de saúde, e ganhou o nome de Joana, uma homenagem à avó de Suelen, que foi lavadeira a vida inteira e nunca pôde estudar. A vida não era fácil. Suelen trabalhava como professora de creche e ganhava pouco. Flávio, por sua vez, era auxiliar administrativo em uma empresa do ramo de seguros, mesmo lugar onde tinha feito estágio quando terminou o curso técnico. O carro era velho, o sofá rasgado nas costas, o armário da cozinha pendurado por apenas um parafuso. Mas Suelen repetia sempre a mesma frase: "A gente não tem luxo, mas tem paz." E Flávio concordava, sempre com um sorriso bobo no rosto. Desde muito nova, quando Joana tinha uns 2 anos apenas, Suelen começou a perceber uma coisa curiosa. A menina não parava de dançar. Era música no rádio? Joana dançava. Era o barulho do ventilador? Joana dançava. Era o cachorro latindo? Ela inventava um passinho. Flávio ria. "Essa menina vai ser famosa, hein?" E Suelen respondia: "Ela só precisa de oportunidade." Só que oportunidade custa dinheiro. A primeira escola de dança que Suelen pesquisou cobrava 380 por mês. Fora uniforme, figurino, transporte. Eles não tinham como pagar. Mas ali nasceu uma ideia que mudaria a vida do casal. Se a gente não pode pagar aula de dança hoje, então vamos garantir o futuro dela. Eles abriram uma poupança só para a Joana e fizeram um acordo entre eles. Todo mês, sem falta, depositariam uma quantia fixa naquela conta. Não importa o que acontecesse. Aniversário, sem presente, férias, nada de viagem. Carro novo, esquece. Roupas da moda, só no sonho. Saídas no fim de semana, só se couber no orçamento. Durante 15 anos, eles foram fiéis ao plano. E não era pouco esforço. Teve mês que Flávio abriu mão do próprio almoço para pagar a conta de luz. Mas o depósito da Joana ia, sempre. Teve mês que Suelen pegou trabalho extra para cobrir um concerto no telhado. Mas a poupança da Joana seguiu intocável. Eles sabiam que estavam plantando um futuro. Joana cresceu e virou uma adolescente incrível. Educada, estudiosa, talentosa, dançava como ninguém. Aos 17 anos começou a se preparar para o vestibular. Ainda não tinha certeza do curso. Psicologia, educação física, talvez artes cênicas. Mas a certeza era uma só. A faculdade seria paga com aquele dinheiro suado, guardado mês a mês por 2 pessoas que acreditavam no valor do estudo. Suelen sonhava em ver a filha entrando em um campus bonito, cheio de livros, professores engajados, debates inteligentes. Flávio sorria só de imaginar o diploma dela na parede. "Vai ser a primeira da família a se formar e vai ter sido com nosso suor, com nossa fé", ele dizia. Mas o que eles não sabiam é que todo aquele esforço estava prestes a virar pó. Em poucos dias, uma decisão impensada colocaria tudo a perder, e não apenas o dinheiro, mas o próprio coração da família.
O Flávio que Suelen conheceu na adolescência era completamente diferente do homem que ela via agora, sentado no sofá, emburrado, com a cara enfiada no celular. Na juventude, ele era brincalhão, gentil, participativo. O tipo de pai que se emocionava na apresentação de Dia das Mães da filha, mesmo sendo o único pai no meio da plateia. O tipo de marido que acordava mais cedo para preparar o café da manhã quando ela estava cansada do trabalho. Mas com o tempo, Flávio foi se desconectando. A paixão pelos jogos de futebol, que antes era só um passatempo, se transformou numa obsessão. Primeiro era só o Brasileirão. Depois começou a assistir campeonato espanhol, italiano, sub-20 da Argentina, segunda divisão da Eslováquia. Até jogo de base de time desconhecido ele acompanhava. Suelen até achava graça no começo. Esse homem assiste até amistoso de time B, ela dizia rindo. Mas aquilo foi ficando preocupante quando ele começou a gritar com a televisão, socar a mesa, xingar jogadores que nem conhecia pessoalmente. Ela se assustou quando viu ele jogando o controle remoto na parede. Mas pior foi quando Joana, que sempre adorou deitar no colo do pai para conversar sobre a vida, começou a evitá-lo. Joana estava naquele momento crucial de decidir que curso fazer na faculdade. Suelen tentava conversar com ela sobre medicina, jornalismo, talvez algo ligado à dança, já que ela sempre amou. Mas quando Joana tentava dividir seus dilemas com o pai, ele dizia sem tirar o olho da tela: "Depois a gente conversa, filha, tô no jogo aqui." Mas esse depois nunca chegava. Um dia, Joana ficou na frente da televisão e disse: "Pai, olha para mim, você já pensou em como eu tô me sentindo?" Ele levantou, deu um passo na direção dela e disse com os olhos avermelhados: "Sai da frente, Joana, agora não é hora." Suelen viu tudo da porta da cozinha e sentiu o coração apertar. Além da obsessão pelo futebol, Flávio começou a beber. Ele, que nunca foi de beber nada, nem cerveja nas festas da empresa, agora chegava em casa com um cheiro amargo. O primeiro copo era para relaxar, o segundo era para esquecer o jogo que quase deu certo. O terceiro já era puro vazio. A rotina mudou. Ele não queria mais sair com a família, nem nos almoços de domingo. A desculpa era sempre a mesma: tem jogo. Mas, na verdade, ele queria apostar. E mais do que isso, ele precisava apostar. É importante dizer isso. Precisava. Porque ali, Suelen ainda não sabia. Mas Flávio já estava viciado em apostas esportivas. Não era mais diversão, era compulsão, uma doença. Ele passava horas estudando estatísticas, montando combinadas, entrando em grupos de Telegram, ouvindo gurus do futebol prometerem o bilhete premiado. Só que o bilhete nunca batia. Comenta aqui. Você conhece alguém que mudou completamente depois de se envolver com apostas? Já viu um amigo ou familiar nessa situação? Aos poucos, a personalidade de Flávio se desfez. Ele já não conversava, já não sorria e sempre parecia ausente. Estava ali, mas não estava. Suelen tentava puxar assunto. Diz, amor, a Joana perguntou se a gente pode visitar uma faculdade no sábado. Que sábado? Vai ter clássico, Suelen. Mas a gente prometeu... Prometi o quê? Eu trabalho a semana inteira, caramba. Me deixa em paz um dia. E ele saiu do cômodo, batendo a porta. Suelen ficou parada, olhos marejados, e pela primeira vez pensou: o que está acontecendo com o Flávio? Ela desconfiava que havia algo mais. Talvez estresse, talvez problemas no trabalho, mas não sabia que Flávio já há meses estava pegando pequenas quantias da poupança da Joana. Aquela que eles guardavam desde o nascimento dela. No começo era R$ 50, depois R$ 200. Um dia perdeu R$ 1.200 numa múltipla com 12 jogos. Flávio se desesperou e jurou para si mesmo: na próxima eu recupero. Mas o próximo jogo também perdeu. E o próximo. E o próximo. Até que ele teve uma grande ideia. Pegar um valor maior de uma vez só, apostar tudo e tentar dobrar o que já tinha perdido. Ele sacou R$ 7.500.
Pegou o valor da rescisão de um antigo FGTS que Suelen tinha deixado investido. Apostou tudo em uma vitória do PSG contra um time de zona de rebaixamento do campeonato francês. O PSG perdeu de 2-0. Flávio ficou em choque. Olhou para a tela do celular por 40 minutos. Não chorou, não gritou, não falou. Só desligou o celular, foi até o banheiro e vomitou. Naquela noite, Suelen notou o olhar dele. Ele estava mais pálido, suando, parecia ter visto a morte. Tá tudo bem? Tô com dor de cabeça. Quer que eu faça um chá? Não, preciso dormir. Mas ele não dormiu. Virou a noite pesquisando formas de fazer dinheiro rápido. Começou a considerar vender o carro. Um Gol 2008 que já tinha dado tudo que podia. Cogitou pedir empréstimo no banco, mas não queria levantar suspeitas. O desespero é silencioso e mortal. Na semana seguinte, Joana comentou: "Pai, eu queria te mostrar uma coreografia que pensei para apresentar na escola." "Depois, filha. Depois." Só que o depois não veio e talvez ela parasse de tentar. E você? Acredita que o vício em apostas é uma doença? O que faria no lugar da Suelen? Conta nos comentários. Isso ajuda outras pessoas que estão passando por algo parecido. Flávio estava perdendo a esposa, a filha, o dinheiro de uma vida inteira, mas ainda achava que conseguiria recuperar. O problema é que alguém no trabalho também tinha percebido o que ele estava fazendo. E era só uma questão de tempo até a verdade explodir. Flávio sempre foi um funcionário discreto. Entrava calado, saía calado. Não criava problema, não participava de festas da firma e seu nome nunca era citado em reuniões. Durante anos, essa invisibilidade parecia um escudo, até o momento em que ela se tornou perigosa. Nos últimos meses, ele chegava mais cedo ao escritório, não por produtividade, mas por ansiedade. Aquela necessidade desesperada de recuperar o dinheiro perdido nas apostas o fazia abrir o notebook antes mesmo de bater o ponto. E ali, entre planilhas da empresa e sites de apostas esportivas, Flávio passava o dia inteiro tentando prever o próximo gol, a próxima expulsão, o escanteio aos 94 minutos. Ele já não via o futebol como esporte, era só um gatilho. Enquanto Suelen seguia trabalhando e cuidando da casa, e Joana fazia cursinhos pré-vestibulares, Flávio ficava sentado em frente à tela, apostando. Tinha momentos em que perdia tudo de uma vez e ficava paralisado. Em outros, ganhava um pouco, o suficiente para renovar a esperança e apostar mais. Isso já não era uma diversão, era uma prisão. A poupança da filha, quase toda destruída. Ele havia retirado o dinheiro aos poucos, sempre jurando a si mesmo que iria repor. É só uma fase ruim. No próximo jogo eu recupero tudo. E com lucro, repetia mentalmente. Só que isso nunca acontecia. Até que, numa terça-feira aparentemente comum, a chefe de Flávio, Carolina, o chamou para uma conversa reservada. Era a primeira vez que isso acontecia nos quase 18 anos de empresa. Flávio engoliu seco. Por dentro, o pânico tomava conta. Achou que fosse sobre desempenho. Depois pensou que talvez tivessem descoberto o acesso aos sites de apostas. E então se lembrou de tudo. O dinheiro perdido, o tempo desperdiçado, as mentiras para a esposa, a frieza com a filha, um turbilhão de culpa e medo. Quando entrou na sala da chefe, ela estava séria, não brava, não irônica, apenas firme. "Flávio, a gente sabe o que você anda fazendo." Ele congelou. "Eu poderia te demitir agora. Tenho todos os prints dos seus acessos, os registros de inatividade no sistema, tudo." Ele abaixou a cabeça. A vergonha era maior que o medo. "Mas eu não vou te demitir. Meu pai era viciado em jogo. Cresci vendo ele perder tudo. Até nós, isso é uma doença séria e precisa de tratamento." Flávio levantou os olhos, surpreso.
Você vai continuar na empresa com uma condição: ir até essa clínica. Ela entregou um cartão. Comparecer às reuniões semanais e, principalmente, nunca mais apostar. Se tiver uma recaída, pode vir me procurar, mas não esconda, não minta, porque aí não tem segunda chance. Flávio, pela primeira vez em anos, sentiu algo próximo de alívio. A empatia inesperada daquela mulher que ele sempre achou fria e distante tocou fundo. Ele se abriu. Contou do dinheiro guardado para a filha, da dança, do sonho da faculdade. Contou da Suelen, da culpa, do medo de decepcionar Joana. A chefe ouviu tudo em silêncio e, com olhos marejados, disse: "Você ainda pode ser o pai que ela admira, mas precisa agir agora." Flávio saiu da sala abalado, mas determinado. Ele iria à clínica. Ele precisava dar um fim nisso. Ele queria salvar o que restava de sua família, mas havia algo naquela conversa que Flávio não percebeu de imediato. Algo no tom da chefe. Uma mistura estranha entre compaixão e controle. Ele só entenderia mais tarde que nem toda empatia é genuína e que alguns socorros têm preço. Ele ainda não sabia, mas aquele cartão da clínica seria o início de uma nova queda, porque mesmo com a chance de se tratar, ele ainda achava que poderia recuperar tudo sozinho. E quando alguém em negação acha que está no controle, a queda é só questão de tempo. Flávio estava cansado de mentir, de esconder, de fugir. Naquele dia, ele foi até a clínica para começar o tratamento. Chegou cabisbaixo, mas determinado. Participou de uma reunião em silêncio, ouvindo histórias que pareciam com a sua, mas sem coragem de contar a própria. No fim, prometeu a si mesmo: "Vou apostar só até recuperar a grana da faculdade da minha filha. Depois paro de vez." Era a ilusão do controle. Um pensamento típico de quem está no fundo do poço e ainda assim acha que consegue escalar as paredes com as próprias mãos. Mas ao invés de recuperar, perdeu ainda mais. Em poucas semanas o valor duplicou. O desespero crescia junto com a raiva de si mesmo. Suelen notava as mudanças. As olheiras voltaram, os momentos de irritação gratuita, os silêncios desconfortáveis. Mas ele negava tudo. Jurava que era só o estresse do trabalho. Até que um dia, no fim do expediente, a chefe de Flávio, a que havia indicado a clínica, o chamou para conversar de novo. "Você não tem ido nas reuniões, Flávio, e agora vai fazer hora extra hoje, entendido?" Ele tentou argumentar, dizendo que não havia pendências no sistema, que tudo estava entregue, mas ela foi direta. "Eu disse que vai ficar. Tem coisa nova chegando." Os colegas foram embora aos poucos, um a um. Quando Flávio olhou ao redor, percebeu que o escritório estava vazio, exceto por ele e a chefe. Tentou se concentrar na tela do computador, mas a vontade de abrir um site de apostas martelava. Sabia que não podia. Tentava resistir. Foi então que o ramal tocou. "Flávio, venha até minha sala." Ele respirou fundo. Sentia algo estranho no ar. Quando abriu a porta, o choque. A chefe estava de pé, ao lado da mesa, vestida apenas com sutiã, calcinha e salto alto. 2 taças de vinho já servidas. O perfume dela invadiu o ar como uma armadilha. "Você é um homem bonito, Flávio, e desesperado." Ele se afastou, nervoso. "Dona Carolina, por favor, eu sou casado, tenho uma filha." Ela deu um sorriso venenoso. "E mesmo assim roubou o dinheiro da faculdade da sua filha para apostar? Acha que sua esposa ia entender isso?" Flávio empalideceu. Você está me chantageando." Ela se aproximou, sussurrando: "Eu posso acabar com sua vida, ou posso te ajudar. Depende só de você." A dor da vergonha o atravessou como uma lança. O homem que um dia sonhou em mudar de vida estava agora refém de uma mulher sem escrúpulos, de seus próprios erros e da culpa. Naquela noite, contra sua vontade, cedeu. Foi o começo do inferno. Terças e quintas viraram dias de hora extra. Suelen começou a desconfiar.
Sentia o cheiro de perfume diferente nas roupas. Percebia a evasiva nos olhos do marido. Começou a vasculhar mensagens, checar ligações, observar os horários. Flávio tentou terminar com a chefe. Quis se libertar, mas ela foi mais fundo. Eu sei que você não tem como pagar a faculdade da sua filha. Eu tenho. Pense nisso. Você quer ser pai ou quer ser fiel a uma mulher que nem te reconhece mais? Ele chorou naquela noite. Um choro silencioso, pesado, escondido no banheiro de casa. Não era mais um homem, era uma marionete, vendido, preso. Aceitou, e os encontros continuaram, com vinho, chantagem e um pedaço da alma de Flávio sendo arrancado a cada sim forçado. Mas a verdade, por mais que demore, sempre encontra o caminho. E a de Flávio estava prestes a vir à tona. A relação de Flávio com Suelen e Joana já não era mais a mesma. O homem que antes era presente, carinhoso, falante, agora parecia um vulto dentro de casa. Passava horas trancado no banheiro. Não ria mais, evitava olhar nos olhos da esposa e fugia da filha como se ela fosse um espelho que mostrava tudo o que ele queria esconder. Ele já não assistia futebol como antes, não dava mais opinião sobre nada, não tinha planos para o futuro. Era só silêncio e tristeza. Suelen chorava escondida. Sentia o marido distante, mas não sabia o motivo. Tentava puxar assunto, planejar viagens, mudar a rotina, mas nada funcionava. Joana, por sua vez, sentia-se rejeitada. Achava que o pai estava decepcionado com ela. Até que um dia, tomada pela desconfiança, resolveu esperar o pai na porta do trabalho. Ficou num canto, de longe, com o coração disparado. Foi então que viu. A chefe dele saiu pela porta lateral da empresa e deu um beijo nele. Não foi um beijo discreto. Foi um beijo demorado, desrespeitoso, doído. Flávio não retribuiu. Apenas baixou a cabeça, levou as mãos ao rosto e chorou. Joana congelou. Aquela cena ficou cravada como uma faca. Ela correu para casa e naquela mesma noite foi até o quarto do pai. Pai, eu fui até o seu trabalho, vi você e aquela mulher se beijando. A gente precisa conversar. Flávio, exausto, não tentou fugir. Ele sabia que não conseguiria mais esconder. Ele chorou, contou tudo. Desde o vício em apostas, o dinheiro roubado do fundo da faculdade dela, a tentativa fracassada de tratamento, a chantagem da chefe, a vergonha, o medo, o abismo. Joana chorava com ele, mas também sentia raiva. Como o pai, seu herói, tinha se afundado tanto. Você não tem noção do que está fazendo com a nossa família, pai. Eu sei, filha. Eu me odeio todos os dias por isso. Eu só queria recuperar o dinheiro, queria consertar tudo, mas só piorei. Silêncio. Joana respirou fundo. Então disse: ó pai, eu não quero o dinheiro da faculdade. Eu nem sei se quero ir para a faculdade agora. Eu queria o meu pai de volta, aquele com quem eu conversava sobre o futuro, que ria comigo, que acreditava em mim. Flávio soluçava. Aquilo o destruiu e o curou ao mesmo tempo. Joana segurou a mão dele. Mas eu vou te perdoar, com uma condição. Na verdade, algumas... Flávio ergueu o olhar, ainda com os olhos inchados. Você vai voltar para a clínica. Vai aceitar que tem uma doença. Vai lutar por você. Vai pedir demissão ou denunciar a sua chefe por chantagem. Mas essa história tem que acabar, agora. Combinado, filha. Mas e sua mãe? Ela não merece esse sofrimento. Vou guardar segredo, pai. Ele assentiu com a cabeça. Pela primeira vez em meses, sentia que não estava sozinho. Naquela noite, Joana dormiu no sofá da sala. Flávio não conseguiu dormir, mas foi a primeira noite em que ele não sentiu vontade de apostar. Pela primeira vez, ele quis vencer o vício. Não por dinheiro, mas por amor. E você, o que faria no lugar da Joana? Perdoaria o pai? Acredita que o vício em apostas é uma doença?
Deixe seu comentário aqui embaixo e inscreva-se aqui no canal. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.